Paz do Senhor, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de homilética, né? A ciência da pregação da palavra de Deus. Nossa segunda videoaula. A palavra homilética vem do latim homilia, que quer dizer pregação, proclamação, anunciação da palavra. Por isso estamos estudando homilética. Para vocês aí que são quase todos pregadores aí, irmã Ivani, o pessoal que prega aí, né? A Camila, os pregadores aí, né? Muito bem, vamos lá. Rosilda, cheio de pregador aí. Na última aula nós falamos sobre o capítulo 1, definição de termos, e o capítulo 2, o pregador e a interpretação bíblica, e falamos também do terceiro capítulo, a homilética e seus elementos, né? Muito bem, então vimos no primeiro capítulo homilética, a introdução da homilética, que é a arte de elaborar e pregar sermões. Falamos um pouco sobre hermenêutica e exegese. Hermenêutica é a ciência da interpretação bíblica. É o uso de aspectos da interpretação bíblica, o uso de recursos, né? São leis da interpretação. Depois, quando nós formos estudar hermenêutica com mais tempo, vamos ver lá os princípios da hermenêutica, né? A hermenêutica tem princípios. Para podermos interpretar a Bíblia, temos que seguir esses princípios. E exegese. Exegese é o ato de extrair do texto aquilo que o texto quer dizer. Exegese é exegese, tirar para fora, tirar o sentido do texto. Pregação, vimos que é homilética, né? Que é a pregação, a proclamação. Falamos sobre o pregador, sobre a comunicação, que é muito importante, o jeito como o pregador se comporta, os recursos que o pregador pode usar. Depois, o pregador e a interpretação bíblica, né? Muito importante. Falamos sobre algumas figuras de linguagem, alguns princípios da interpretação bíblica, a diferença entre revelação e iluminação. Hoje o que nós temos é iluminação, não é mais revelação, porque a revelação já está aqui, né? Na palavra de Deus, a palavra revelada. Essa é a revelação. Quando eu abro a Bíblia e quero entender, eu peço para que o Espírito Santo me ilumine. Isso é iluminação. Não é mais revelação. Vimos algumas figuras de linguagem. Falamos da homilética e seus elementos. A oratória, que é a pregação. A retórica, que é o modo como transmitir a palavra. A eloquência, que é o uso da retórica com a oratória. E agora vamos falar sobre o capítulo 4, se expressando com excelência, né? Diz o nosso livro aqui: não são poucas as pessoas que têm medo de falar em público. Aliás, de acordo com as pesquisas, este é um dos maiores medos da humanidade, conforme se vê na seguinte lista que revela os principais medos das pessoas. Em primeiro lugar, medo de falar em público. Em seguida, medo de altura, medo de insetos, medo de problemas financeiros, esse aí todo mundo tem, medo de águas profundas, medo de doenças, medo da morte, medo de viagem aérea, né? Tem gente que morre de medo de viajar de avião, medo da solidão, né? Que também é triste, e medo de cachorro. Tem gente que tem medo de tudo que é animal. Eu conheço gente que não pode ver um animal chegar perto que já começa a ficar com medo, né? Então, partindo do princípio que a pregação consiste em comunicar a mensagem do Evangelho,
conclui-se que ela é uma comunicação, o que faz do pregador um comunicador. Há muitas pessoas que se interessam e até desejam exercer o ministério da pregação, mas encontram barreiras quando se deparam com a realidade de ter que falar em público. A comunicação com os ouvintes tem sido um desafio a ser enfrentado e superado por muitos que possuem a vocação para o ministério da pregação, principalmente pela de conhecimento das principais bases da comunicação, sendo em primeiro o emissor, que é quem fala, a mensagem, que é a pregação, e o receptor, que é quem ouve, né? Então o pregador deve entender. Primeiro vamos falar sobre o emissor. O emissor. E vamos agora falar sobre algumas coisas, alguns aspectos que o pregador deve observar para ter sucesso na pregação. Quem prega, presta atenção. Em primeiro lugar, evite o uso do eu e do você durante a ministração. Geralmente é preferível que se diga nós. Evite dizer você precisa se arrepender, você precisa orar, você é um pecador. Quando eu oro, Deus responde. Não, evite. Prefira dizer nós precisamos orar, nós somos pecadores. Quando nós oramos, Deus responde. É melhor assim. Essa simples substituição é capaz de transformar a compreensão do que está sendo dito, já que o plural inclui o próprio pregador, proporcionando o ambiente de igualdade, de pertencimento, de mutualidade e de necessidades semelhantes. Outra dica importante: quando você for pregar, quando você for dar um testemunho, quando você for chamado a ocupar o púlpito, a primeira coisa que você vai fazer é saudar a igreja, ok? Mas não é saudo os irmãos com a paz do Senhor, é saúdo. Saúdo a igreja, saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Não use jamais essas besteiras que a gente tem visto aí nos últimos dias. Eu desejo saudar a todos e a todas, ou a todes. Isso não existe. Eu quero saudar a todos. Todos é todo mundo em geral, homens e mulheres. Então evite. Outra coisa que você deve evitar no momento da pregação: quando saudar a igreja, não diga amém, porque você está perguntando e respondendo ao mesmo tempo. Saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Não, isso está errado. Você está falando e respondendo, deixa que a igreja responda, o amém é da igreja, não é seu. Então diga, saúdo a igreja com a paz do Senhor. E deixa que a igreja diga, amém. Mas não fique depois repetindo, saúdo a igreja com a paz do Senhor, para você ouvir todo mundo falar. Não, não faça isso. Bom? Outra coisa que você deve evitar na hora da pregação é contar piadas, certo? É não se estender demais na sua mensagem, no seu testemunho. É não contar testemunhos, mas testemunhos. Evite ficar contando experiência do seu trabalho. Não debruce no púlpito, não bata no microfone para ver se ele está funcionando. Fale alguma coisa para saber se ele está funcionando, mas não bata no microfone. Isso machuca o ouvido dos irmãos. Não grite durante a mensagem. Evite pular. Evite chorar. Evite contar piadas, dar risada. O púlpito não é lugar de contar piadas. Tá bom? Não cruze os braços na hora da mensagem. Não se coce na hora da mensagem. Não coce a cabeça, não coce o braço, não coce... Não, evite isso. Bom? Coisas que a gente vê alguns pregadores desfazerem que são coisas feias. O púlpito é o lugar da pregação da mensagem, transmissão da palavra de Deus. Ok?
Outra coisa que você deve evitar, evite o né, então né, evite hábitos feios. Há muitas pessoas que têm dificuldade em concluir uma frase sem usar a expressão né. O que pode parecer uma prática ingênua ou mesmo inofensiva é um obstáculo para o sucesso da comunicação. Deve ser evitado. Há outros hábitos que também devem ser evitados, até banidos na comunicação, como as expressões bom, tá bom, amém, glória a Deus. Eu conheço pregadores que pregam assim: e então, irmãos, na palavra de Deus está escrito glória a Deus, que nós temos glória a Deus, que nos comportar glória a Deus, como filhos de Deus, glória a Deus. Evite repetições, isso deixa a igreja nervosa, irrita. Evite gírias, tipo assim, sabe como é, né? Então, tá entendendo, né, meu? Evite esse tipo de linguagem. São expressões erradas e devem ser usadas. Há expressões que devem ser usadas adequadamente sem exageros ou como vícios, pois isso compromete a eficácia da mensagem da palavra de Deus. E é muito feio também, há hábitos muito feios. Outra coisa, evite abordar temas que você não tenha domínio. Quando você for pregar sobre um determinado tema, se você tem muitas dúvidas, ou se o texto é duvidoso, é polêmico, evite. Pregue textos mais fáceis, como o Salmo 123, como vários outros salmos mais fáceis, né? Como as parábolas de Jesus, os evangelhos, as palavras de Jesus. Evite temas escatológicos se você não domina. Evite temas polêmicos se você não tem conhecimento. Por duas razões. Primeiro, página 34. Isso favorece o pregador no sentido de dar-lhe a necessária segurança para desenvolver o assunto da mensagem. Você vai pregar com mais segurança porque você conhece o texto. Os ouvintes logo perceberão que o pregador tem o devido preparo e naturalmente estarão mais ávidos para receberem e absorverem a mensagem. Caso contrário, isto é, o pregador que ousar abordar um assunto do qual ele não possui domínio, resultará em ausência de tranquilidade na entrega do sermão, além de contribuir para que os ouvintes se dispersem e não absorvam aquilo que será transmitido. Outra coisa, quando for pregar, evite dizer o nome de pessoas. Se for em caso negativo, evite citar nomes de pessoas. Evite, por favor. Quando pregar também, se o pastor da igreja deu meia hora para você, pregue em meia hora, por favor. Se é uma hora, pregue uma hora. Se for 20 minutos, pregue em 20 minutos. Ok? Obedeça à dirigência do culto. Obedeça ao pastor. Outra coisa importante, use roupas adequadas. Você não pode usar uma roupa que chama muita atenção. Os homens, quando pregam, se usa barba, deve ter a barba aparada, né? Senão ele deve se barbear. Cabelos penteados, cortados, né? Lavando o rosto, escovando os dentes, né? Para não passar uma imagem de desleixado. Também evite, homens, usar uma gravata amarela, paletó azul e a calça bege, como se fosse um pavão, chamando atenção. Por favor. E as mulheres, naturalmente, a gente tem que dizer, né? Que as mulheres, quando forem pregar, devem evitar roupas muito justas, muito coladas, muito transparentes, muito decotadas, porque isso vai chamar atenção para o pregador e não para a mensagem. Evite os modismos. Evite os modismos. Como uns que dizem aí, se você não entendeu, eu vou repetir. Olha, você perdeu a oportunidade de glorificar a Deus. Se você não der glória a Deus, eu vou parar de pregar. Se você não glorificar, eu vou descer aí.
e outras palhaçadas que a gente tem visto ultimamente nos púlpitos das igrejas. Outro conselho importante: evite gritar exageradamente. Os ouvintes merecem respeito, é a noiva do Cordeiro, a igreja de Cristo. Então o pregador deve usar o equilíbrio da sua voz, inclusive para ele não ficar rouco, né? E não reclame do tempo, não reclame da igreja, não reclame da programação e principalmente não doutrine a igreja, porque a igreja tem um pastor e cabe ao pastor doutrinar a igreja, ok? Muito bem. Outro ponto importante, e aí dicas para os pregadores. Abuse da maçã, porque ela ajuda bastante na garganta, né? Para a limpeza da garganta. Boceje, relaxe. Quando acordar, aproveite para bocejar e espreguiçar. Isso ajuda a aliviar a tensão da região do pescoço dos ombros, fazendo diminuir a tensão cervical na hora que vamos falar. Respire adequadamente. A respiração adequada deve ser realizada pelo nariz, pois quando respiramos pela boca, ocorre um ressecamento no trato vocal e, como consequência, acabamos fazendo uma maior tensão ao falar e respirar. Importante, hein? Beba, insista nos líquidos. A hidratação é a chave para cuidar das cordas vocais. E último aqui, consuma alimentos saudáveis. Evite, você vai pregar à noite e vai comer uma feijoada, uma buchada de bode. Quem vai aguentar você no púlpito? Não evite esse tipo de alimento. Antes de usar a voz, evite alimentos derivados de leite, como chocolate, por exemplo, pois eles aumentam a secreção na garganta. Dicas importantes, tá bom? A fala é uma dádiva divina. Preservar a voz é uma responsabilidade de todo ser humano, principalmente daqueles que servem ao Senhor no ministério da pregação, que deve usar a sua voz para a glória de Deus, a edificação da igreja e a salvação do perdido. Ok? Muito bem, esse foi o capítulo 4 do nosso livro, Se Expressando com Excelência. O capítulo 5, o pregador e os tipos de sermões. E aquilo que eu falei no início, na primeira aula, na nossa introdução, dicas para você fazer um estudo bíblico, dicas para você pregar. Tenha bíblias de estudo de diferentes traduções. Pelo menos 5 você deve ter. Almeida Revista e Corrigida, Almeida Revista e Atualizada, King James, NVI e uma outra versão qualquer. Manual bíblico você deve adquirir. Comentário bíblico. Por que um comentário bíblico é importante? Porque você vai pregar sobre determinado tema que é difícil e alguém já teve dificuldade, foi lá, já resolveu a questão, já comentou e você vai pegar aquilo já resolvido. Tem um dicionário bíblico de hebraico, de grego, de português. Mapas bíblicos para você ver as regiões, a geografia bíblica. E bons livros, principalmente de teologia sistemática. Eu tenho vários aqui. Na próxima aula eu vou mostrar para vocês meus livros de teologia sistemática. Ok? Os principais tipos de sermões. Principais tipos de sermões. Não é aquele sermão que você vai dar no seu filho, não. Sermão não é isso. É estilo de pregação. Os 3 tipos de sermões mais usados são o temático, o textual e o expositivo. Muito bem, bem lembrado. No nosso grupo, da FAESP, do Brás, eu postei um vídeo do reverendo Hernandes Dias Lopes falando sobre a pregação expositiva. Eu gostaria que todos vocês assistissem o vídeo e fizessem um resumo e coloque com as suas palavras, eu quero ler no mínimo 10 linhas,
qual é a importância da pregação expositiva. Entrega para mim no dia 24, no dia 19, no dia 21, né? Quando nós retornaremos. Quando nós retornarmos para a matéria nova, vocês devem me entregar isso, tá bom? Segunda-feira agora é 1, 8, 15, dia 22 de janeiro, ok? Então, como é um sermão temático? O sermão temático, como eu disse para vocês, ele é um tema. Você não precisa estar preso a um texto bíblico. O tema não precisa estar preso a um texto bíblico. Por exemplo, eu vou pregar sobre o tema o arrebatamento da igreja. Ou vou pregar sobre o texto a ação do Espírito Santo no Antigo e no Novo Testamento. Eu vou usar a Bíblia toda. Eu vou usar todos os textos que eu quiser para esse sermão. Ele é um sermão mais fácil para o pregador e mais agradável para o ouvinte, certo? Ele tem vantagens e desvantagens. Quais são as vantagens? Aqui na página de número 40 está aqui as vantagens. Ele é amplo em seu uso, podendo ser adaptado a vários temas, além de favorecer a aplicação e assuntos atuais em diferentes públicos. Ele é de fácil divisão para o pregador e agradável para o ouvinte. Ele tende a ser coeso, integral, completo. Permite firmeza no propósito e estimula a criatividade. Mas quais são as desvantagens? Veja aqui as desvantagens. Ele tende a ser muito propício à capacidade intelectual em detrimento da dependência do Espírito Santo. Ou seja, é mais fruto da cabeça da pessoa do que a inspiração divina. É o que menos se apega ao texto bíblico, porque ele vai usar vários textos. E ele pode tornar-se sem graça e sem vida. Um sermão textual, um sermão temático. O segundo sermão é o sermão textual, ou seja, o sermão textual é aquele que você vai pregar num determinado texto e você não vai sair desse texto, certo? Também tem vantagens e desvantagens. Quais são as vantagens? Permite que o ouvinte acompanhe passo a passo o desenvolvimento do assunto. Segundo, possui um compromisso com o texto bíblico. Segundo, a sua interpretação está no próprio texto. Terceiro, a sua construção é menos complexa, porque você vai ficar só no versículo ou no texto. E último, responde questões interessantes do auditório, vindo a ser eficaz nesse sentido. Exige que o pregador busque conhecer cada vez mais o texto que ele escolheu. E quais são as desvantagens? Depende de uma interpretação correta para que não haja aplicações inverídicas. Ele tem que fazer uso dos princípios da hermenêutica para poder interpretar o texto. Exige que o pregador tenha profundo conhecimento teológico. Muito conhecimento teológico. Terceira, exige capacidade da lógica das ideias. Quarto, o pregador deve ter habilidade para criar as divisões. Que divisões? Vamos falar mais para frente. A introdução, o corpo do sermão, o andamento e a conclusão e a aplicação. E por último, o sermão expositivo, que é o mais completo, só que é o que dá mais trabalho. Requer mais conhecimento. Primeiro, quais são as vantagens? O sermão expositivo é aquele que você vai escolher um texto e vai explicar o texto. Então vejamos, quais são as vantagens? Ele exige uma interpretação da verdade bíblica, ele aponta e descansa na autoridade bíblica, enriquece não somente os ouvintes, mas o pregador também. Agora, tem as desvantagens. É o tipo de sermão que exige mais preparo intelectual do pregador, tanto na elaboração da mensagem como na sua entrega. Exige maior atenção e raciocínio do auditório.
E por ser mais complexo, ele pode se tornar cansativo e desinteressante aos ouvintes. Mas o melhor deles é o sermão expositivo. Em seguida, vamos falar das divisões da construção do esboço. Por que é importante ter um esboço? Sempre que pregamos, devemos ter um esboço, fazer um esboço, para não nos perdermos, para não sairmos do original da nossa pregação, do foco da nossa pregação. Então, vamos lá, vamos falar um pouco aqui sobre a estrutura do sermão, certo? O esboço. Em primeiro lugar, o título, né? Vamos supor um termo, sermão temático. A segunda vinda de Cristo. Ou os dons, o fruto do Espírito Santo. Ou os dons do Espírito Santo. Em toda a Bíblia vamos encontrar. O título é muito importante. Por quê? Para que o pregador fique preso ao tema, certo? O título. Aí depois vem o tema, certo? É a segunda parte do esboço. O tema sucede ao título. Então vamos lá. O arrebatamento da igreja. Tema. Como estar preparado para este dia? Então, o texto. Que texto você vai escolher para basear? Porque você vai começar a ler um texto. Então, em seguida, o texto. Depois, a introdução. É praticamente senso comum entre os que se debruçam sobre o tema da homilética de que a introdução é a parte mais importante do sermão, porque é nela que se conquista ou não a atenção dos ouvintes. Se a introdução for ruim, ninguém vai prestar atenção em você. Mas se for boa a introdução, se for impactante, você vai chamar a atenção da plateia. Uma boa introdução geralmente produzirá um bom desenvolvimento do sermão. A introdução tem a função de apresentar o ponto central da mensagem aos ouvintes, trazendo-os para dentro do assunto e da própria mensagem, razão pela qual ela deve ser interessante, sugestiva e objetiva. Ela não deve ser muito prolongada para não cansar as pessoas, deve ser direta e eficaz. Embora haja discussões a esse respeito, há quem defenda que a introdução de uma boa mensagem não deve ultrapassar 5 minutos. Mas o importante mesmo é que ela cumpra o seu papel de forma eficaz, de maneira a contribuir com aquilo que é o mais importante, que a mensagem seja entregue com fidelidade e eficácia. Agora vamos para o corpo do sermão. O corpo do sermão, ele é composto do argumento, das ideias e os fatos a serem apresentados pelo pregador. Então ele vai desenvolver o sermão, certo? Nesse desenvolvimento ele pode usar uma ilustração, como Jesus fazia, uma parábola, né? A ilustração ela ajuda muito o pregador, muito, porque as pessoas se interessam muito por ilustrações, certo? E depois a conclusão e aplicação. Se você não fizer uma aplicação, você não pregou. Porque não adianta nada eu pregar para a igreja sobre quantos côvados tinha a arca, quantos côvados tinha Golias, né? Quem matou Abel, quem era a mulher de Caim. Isso não vai trazer nenhuma edificação para a igreja, né? Você tem que fazer a conclusão e, consequentemente, a aplicação para que as pessoas recebam a mensagem e haja transformação de vida. No final, você pode fazer uma oração, um cântico ou, inclusive, um apelo para que as pessoas se convertam, certo? E agora aqui nós temos esboços de sermão. Então aqui, veja, na página 48 e 49, tem o esboço de um sermão temático, depois o esboço de um sermão textual, certo?
E na página 52, o esboço de um sermão expositivo. Não só um, mas vários sermões expositivos que vocês devem dar uma olhada aqui, que são muito importantes, muito interessantes. Tá bom? Muito bem. Encerramos aqui a nossa aula. Nós vamos daqui a pouco postar essa aula na internet, no YouTube para vocês. E quando vocês assistirem, vocês fiquem certos que ainda haverá uma última aula. E essa última aula eu quero apresentar para vocês um questionário, tá certo? Que eu vou enviar no grupo, o questionário da nossa provinha de homilética. E também, nesta aula, eu vou responder algumas perguntas. Se vocês quiserem fazer perguntas, por favor, façam lá no grupo a respeito da matéria de homilética. E nesta aula eu vou fazer um resumo da matéria, responder as perguntas e falar sobre o nosso questionário. Tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês. Boa noite, bom descanso.